Mas se alguém está preso em uma identidade de autoaversão, baseada em uma história que conta sobre esse fracasso, cometi esse erro. Fiz isso, essa pessoa me abandonou, ou me tratou mal, ou fiz algo imperdoável. E estou envergonhado do que fiz. E você vive nessa história e crença própria e identidade, e você pensa, todas as evidências estão lá, eu fiz isso, ou alguém fez isso comigo, foi horrível e errado, ninguém deveria passar por isso. Sim. Como alguém pode mudar a história para que não se sinta preso ao passado e às memórias traumáticas, mas consiga se distanciar e se ver de longe, sem sentir a dor, mas realmente se afastar e olhar para a situação e começar a mudar a história para si mesmo? Como realmente começamos a fazer isso na prática? Existe alguma estratégia ou processo que possamos realmente fazer? Bem, é realmente difícil, e eu nunca quero dizer isso porque toda vez que falo sobre memória, 4 em cada 5 pessoas vão dizer, você sabe, eu tenho uma memória tão terrível. Ou, isso foi realmente reconfortante. Eu estava preocupado com minha memória. 1 em cada 5 vai dizer, como posso esquecer algo? Então há muitas pessoas com quem você está falando com essa questão. E eu nunca, quando eu falo com as pessoas cara a cara, é sempre. É difícil porque sabe, as pessoas vão dizer, bem, é fácil para você dizer isso. E eu concordo que é. Mas não que eu também não tenha minhas próprias memórias horríveis nas quais fico preso. Certo? Mas acho que uma coisa-chave que você pode tentar usar é que o contexto pode ser muito importante porque o contexto é uma grande pista para a memória. Então, por exemplo, quando você volta para a casa da sua infância, provavelmente lembrará de informações da sua infância que não lembraria na sua casa atual, certo? Então talvez você possa manter seu ambiente com coisas que realmente contrariem essas crenças. Certo? Então quero dizer isso sem me gabar nem nada, por favor. Mas fui entrevistado pelo New York Times, para a New York Times Magazine. Então minha esposa pegou as páginas disso e mandou emoldurar profissionalmente. E então, está na parede do nosso corredor. E eu pensava comigo mesmo, Deus, as pessoas provavelmente passariam pelo banheiro e diriam, este cara é um idiota ou algo assim. Tem um ego tão grande, né? Sim, exatamente. Mas aí eu estava pensando, isso é um bom lembrete de que quando estou triste, algumas pessoas acharam o que fiz interessante. E isso me ajuda, me motiva. E posso me lembrar de um evento específico, e isso é fundamental. O que quer dizer com isso? Bom, eu posso me lembrar de ser entrevistado por ele e de falar com ele no Zoom. E toda essa experiência de me conectar com essa pessoa que eu nunca tinha conhecido antes, que já entrevistou. Tipo, ele acabou de entrevistar o Bono e o Arnold Schwarzenegger, e ele está falando comigo, certo? E aquele sentimento de realmente estar engajado e se conectando com a pessoa, o que nem sempre você consegue, certo? E isso aconteceu comigo nesse momento. E então ter essas lembranças, eu acho que pode ser muito potente. E da mesma forma, você pode se cercar completamente de lembranças negativas. Eu falo sobre como os viciados, quando estão indo aos mesmos lugares e saindo com as mesmas pessoas, esses são gatilhos para memórias que literalmente ativam o objetivo de conseguir drogas ou álcool. Interessante. É quase como uma prova ou crença em si mesmo ao criar um ambiente com diferentes lembranças para te apoiar e lembrar que, sim, alguém se interessou por mim, ou eu fiz algo bom, ou todo o trabalho duro valeu a pena, em vez de não ter nada para lembrá-lo de tudo de bom que você fez. Eu tenho uma sensação parecida. Eu tenho coisas penduradas no meu escritório, mas às vezes penso em tirar. Tipo, será que é muito sobre mim? É muito como olhe para o meu sucesso, sabe? Às vezes é meio estranho. Tipo, eu literalmente tenho uma foto minha numa capa da Success Magazine e eu tirei e coloquei no chão, porque eu estava tipo, é demais sobre mim. Acho que é demais, entende? Então eu acho que deve haver um equilíbrio ali para garantir que você não esteja sempre pensando, olha para mim e veja como eu sou ótimo. Bem, muitas pessoas têm esse viés. Em geral, tendem a lembrar de si mesmas de maneira mais positiva do que realmente foram. Isso é uma coisa ruim ou boa? Pode ser ruim, mas também pode ser bom. Não há nada de errado em se sentir bem consigo mesmo e ter otimismo. E conforme as pessoas envelhecem, se tornam mais otimistas. Sério? Sim, lembram de si do passado de forma mais positiva. Por que isso? Nós não sabemos. Minha colega Mara Mater, da USC,
estuda isso e tem pensado nisso há muito tempo. E tem essa ideia sobre como diferentes substâncias químicas em nosso cérebro mudam à medida que envelhecemos, causando esses ajustes nos sistemas cerebrais que nos inclinam mais para informações positivas. Ainda preciso ler o artigo com mais profundidade. Ele saiu recentemente, então preciso ler em profundidade para te dar mais informações. Mas essas mudanças acontecem e acho que, à medida que envelhecemos, o cérebro muda de maneiras que fazem com que não seja tanto sobre você. É sobre a sobrevivência lá nos primórdios, certo? Como eu sobrevivo? Não sei como me defender e preciso de outros para ajudarem. Isso mesmo. Fica mais sobre isso. Então, há uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal que eu falo muito no meu livro, e é muito importante para a memória porque é o que nos permite dizer: ei, este é o meu objetivo, e com base nesse objetivo, aqui está o que eu vou fazer, em vez de dizer: bem, isso é o que está na minha frente, e com base nisso que está na minha frente, eu vou fazer isso. Certo? Essas são duas coisas diferentes. Então, alguém com dano frontal pode saber o que quer fazer, mas não consegue usar esse conhecimento para guiar o que realmente faz. E conforme envelhecemos, o córtex frontal começa a enfraquecer em sua função. Assim, nos tornamos um pouco mais... Fica mais difícil nos inibir. Mas também somos um pouco mais lentos quando precisamos fazer coisas que exigem esforço, como buscar memórias e afins. E você pode perguntar: bem, por que ocorre em uma parte tão grande da nossa vida? Quero dizer, isso começa depois dos 30, acredite ou não. Então, por que passamos uma grande parte de nossas vidas com o córtex frontal declinando em sua função? E eventualmente eu percebi que, bem, você precisa disso quando está na faixa dos 20 a 30 anos, porque você está em seus anos principais de paternidade. E é sobre manter a visão geral para que seu filho, que tem um córtex pré-frontal imaturo, possa brincar, explorar e aprender. E você tem que pensar no futuro. E você tem que pensar no futuro dessa pequena família nuclear, e sair, e correr, e caçar, seja o que for, certo? Para prover e proteger, certo? Sim. Agora você fica mais velho, não está mais tendo filhos. Não é mais sobre você, porque biologicamente a probabilidade está diminuindo, especialmente para mulheres acima de certa idade, certo? E aí vem a menopausa. Então, agora se torna uma questão do coletivo, e especialmente do seu círculo, mas do coletivo. E se você olhar a maior parte da história humana, os adultos mais velhos ocupavam posições muito altas e estavam muito envolvidos com os mais jovens na transmissão de tradições de cultura e linguagem e assim por diante. E eu falo sobre isso no final do livro. Uma das descobertas mais legais que fiz enquanto escrevia o livro foi que não há muitas espécies que vivem o suficiente, digamos, para chegar à menopausa ou o suficiente para que sejam inférteis por uma grande parte de sua vida. Mas outras são as orcas. E orcas, se você olhar um grupo de orcas, quem você acha que lidera o grupo? Entre machos e fêmeas ou jovens e velhos? Qualquer coisa. Chute algo. Diga qualquer coisa. Meu Deus. Vou te poupar. Sim. Fêmeas pós-menopausa. Mesmo? São elas que lideram. Por quê? Porque elas têm o conhecimento da cultura que elas passam adiante. Agora, eu não sou biólogo marinho, mas das leituras eu meio que me aprofundei. E das leituras que fiz, era basicamente isso. Eles estão ensinando a todos no grupo sobre a linguagem, sobre a cultura e assim por diante. E isso ressoa para mim porque eu olho para trás na minha família indiana. E essa era a maneira de pensar. É como se os avós realmente desempenhassem um grande papel na vida dos filhos. Eu tive muito menos disso porque meus pais estavam na Índia quando eu estava crescendo. Então meio que perdi isso, e tive mais uma infância ao estilo americano. Mas parece que estou ouvindo você dizer que, à medida que os humanos envelhecem, a parte do córtex pré-frontal começa a se lembrar menos e enfraquece. É isso que estou ouvindo você dizer? Sim. Sua habilidade de recrutá-lo e usá-lo enfraquece. Então, como alguém pode fortalecer o córtex pré-frontal para que, à medida que envelhecemos, possamos realmente lembrar mais, em vez de lembrar menos? Sim, acho que tenho algumas coisas para dizer sobre isso. Uma é que eu gosto de dizer para lembrar melhor, não lembrar mais. E a razão é que a esmagadora maioria dos detalhes, do que você experimenta, será esquecida. A chave é: como focamos aquela parte que lembramos no que é importante para nós? Não é sobre tentar lembrar de tudo, e ninguém deveria, certo? Quer dizer, eu não iria à sua casa, mas
Estou imaginando só de olhar para você. Aposto que se eu fosse à sua casa, seria lindamente decorada. Seria assim, agradável e organizada. E se eu fosse lá e dissesse, Deus, o que você fez com este lugar? Você tem todo este espaço aberto. Por que você não enche de tralha? Tenho certeza de que deve ter coisas de todos os anos que viveu. Por que não está usando cada centímetro do espaço, certo? E você diria, bem, claro que não. Eu não sou um acumulador. Mas eu acho que as pessoas têm essa intuição, que devemos acumular memórias, que devemos guardar cada experiência que temos. E por isso acho que as pessoas precisam mudar sua forma de pensar, que não é sobre lembrar mais, mas lembrar do que importa. E é para isso que você precisa do córtex pré-frontal. Como lembrar melhor e o que importa à medida que envelhecemos? Sim. Então é deixar as outras memórias de lado para que possamos ter menos e melhores lembranças? Bem, uma coisa que posso dizer é que há muitas dicas que eu posso dar em relação a isso. O primeiro passo é que, uma vez que você percebe e aceita que vai esquecer a maioria das coisas, então você tem que se perguntar o que é importante lembrar e quais memórias você quer guardar. A curto prazo você pode dizer, ok, eu quero lembrar que coloquei meu telefone aqui. E se você começar com a suposição de que provavelmente vai esquecer isso, eu posso te ensinar estratégias. Você pode ir ao YouTube e encontrar 100 dessas estratégias online. Mas a chave é que, não importa qual estratégia eu te ensine, se você não tiver aquele momento de parar e dizer, ei, eu vou esquecer isso, então o que vou fazer sobre isso? Você já perdeu a batalha. Eu não posso te ajudar. Então é reconhecer que você vai esquecer as coisas. E então dizendo, como posso prevenir que isso seja esquecido? Mas eu tenho que focar no que importa. Então, o que seria um exemplo? Se você perder suas chaves ou celular, algo importante a curto prazo, que tem utilidade. Talvez não a longo prazo, mas a curto prazo. É tipo, eu preciso saber para onde vou, onde estão meu dinheiro, passaporte, chaves, celular. Sim. Minha carteira. Então, ok, eu sempre vou colocar no mesmo lugar, assim não preciso lembrar onde está. Qual é a estratégia? Colocar no mesmo lugar é muito bom porque é uma forma de aprendizado que chamaríamos de hábito, memória de hábito. Está relacionado a outras coisas, como habilidades, etc. Então, você sobe em uma bicicleta, por exemplo. Isso é um pouco diferente de um hábito, mas é como subir em uma bicicleta. Se você lembrar, ei, o que fiz da última vez que subi em uma bicicleta? Você vai se dar mal. Você só quer subir e seguir e andar, certo? E assim, uma vez que você cria o hábito de tipo, colocar sua carteira no mesmo lugar o tempo todo, você pode fazer isso automaticamente, que é o que a maioria de nós faz. E é por isso que as pessoas perdem suas carteiras em primeiro lugar, porque estamos mentalmente alheios. Então, uma estratégia é colocá-la sempre no mesmo lugar todas as vezes. Mas digamos que você seja como eu e não consiga fazer isso. Bem, a próxima coisa que você pode dizer é, ok, então agora você precisa estar atento. Quais são as maneiras pelas quais eu posso estar atento? Bem, uma coisa que você pode fazer, e algumas dessas dicas, infelizmente são do tipo, não faça isso. E eu gostaria de poder dar mais dicas positivas, tipo, faça isso. Mas acho que isso é muito importante. Gosto de pensar na higiene da memória. Quais são os fatores que estão me impedindo de lembrar das coisas ao meu redor? Um grande fator são nossos telefones. Vamos encarar isso, e eu não quero ser um ludita sobre nossos telefones ou dizer que eles estão nos deixando burros ou qualquer coisa. Como pesquisador de memória, eu vou te dar carta branca para dizer, qualquer tarefa boba de memorização, deixe seu telefone fazer. É como se seu telefone tivesse uma memória fotográfica. Nós não temos. Então deixe seu telefone apenas fazer o trabalho. Mas para as coisas que realmente queremos lembrar, como onde você colocou seu telefone, isso é com você. Certo? Então, para esses pontos, o que você tem que conseguir fazer é se afastar do dispositivo. Então, no nível mais alto, o que te mata são os alertas. Os alertas te matam. Porque cada vez que você é alertado, o que acontece é que qualquer coisa que eu esteja fazendo, agora, eu mudei minha mentalidade para o que estou sendo alertado. Passado, presente e futuro. Este é aquele tipo de campo unificado, essa mente universal. E no topo há uma linha reta. E essa linha reta representa uma frequência que é velocidade absoluta, a frequência mais rápida, e descanso absoluto em um estado não vibrante.